E aí galera, beleza? Meu nome é Andrei Toribio, da Memory Ninja Brasil, e esse vídeo aqui é uma aula sobre como utilizar melhor sua memória e ter uma excelente fase de recuperação de memória para o seu estudo, para a sua vida, para o que você se interessar. Basicamente, eu vou contar um pouco da minha história aqui em 2 minutos e logo vou começar a ensinar você a usar sua memória da maneira mais eficiente possível. Então vamos lá, quem sou eu? Então, meu nome é Andrei Toribio, nasci no Rio de Janeiro e hoje moro em Barcelona. Saí de casa aos 18 anos, cheguei aqui em Barcelona aos 19 anos, e quando eu cheguei aqui, a minha missão era entrar na faculdade, fazer faculdade, como qualquer pessoa da cidade, né? Mais ou menos tem esse plano. E quando eu tinha 21 anos, já estava na faculdade, já estava começando meu 2º ano de faculdade, eu fui parado na rua por um rapaz com um folheto me convidando para um curso de memória. E naquele momento eu nem queria, assim, não tinha interesse em fazer um curso de memória. Eu falei, pô, cara, eu já, enfim, tenho uma boa memória, eu achava, né? E ele me ofereceu esse curso dizendo que ia ser melhor para meus estudos, que eu ia poder aprender mais idiomas. E eu falava, pô, já falo 3 idiomas, eu falo português, eu falo inglês, eu falo espanhol, por que eu teria que aprender um novo idioma? Enfim, eu acho que eu mando bem com os idiomas. E ele me contou a história dele, que ele tinha aprendido inglês em 23 dias, ele conseguiu sair de nível muito básico para conseguir sacar o Proficiency, o certificado mais alto de Cambridge, em apenas 23 dias. E me contou a história dele, que ele era um programador e queria deixar de ser programador para poder ensinar memória. E o que mais me chamou a atenção foi a segurança que ele me passava quando ele falava sobre a vida dele, sobre os feitos dele. Era como se ele tivesse que procurar um trabalho, ele conseguia um trabalho de imediato. Se ele tivesse que abrir um business, ele conseguia ter sucesso no business dele rapidamente, ou com sucesso a longo prazo, porque era uma pessoa que parecia ser bastante seguro. É aquela segurança que me motivou a ir ver a apresentação do curso de memória. Aí eu cheguei lá na apresentação, eu vi como funcionava, fizeram várias apresentações, deixavam com a boca aberta, então tinha pessoas que memorizavam várias e longas sequências de números, pessoas que memorizavam revista científica, então você podia apertar qualquer página da revista e eles tinham que responder o que estava naquela página, quem escreveu o artigo e sobre o que era. Então, assim, era algo impressionante. E eu fiquei impressionado e resolvi apostar naquilo. Por quê? Porque eu queria ser o melhor. E eu sabia que eu só poderia ser o melhor caso eu fizesse aquele curso. Sem aquelas habilidades, eu não poderia ser o melhor na minha vida. Então, eu fiz o curso, e tão logo eu fiz o curso, depois de 4 semanas eu aprendi russo. Eu comecei a ficar fluente em russo depois de 4 semanas que eu fiz o curso. Depois eu aprendi também catalão, italiano, francês. Aprendi 4 idiomas depois que eu fiz o curso, eu tive essas técnicas na minha cabeça. E hoje eu sou capaz de ler um livro, por exemplo, em 2 horas. O que a maioria das pessoas não faz, graças à leitura dinâmica, que também era ensinado naquele curso. Era um curso de memória, aprendizagem e leitura dinâmica. E depois de um tempo, eu estava tão bom com as técnicas que me chamaram para trabalhar com a empresa. E eu comecei a trabalhar lá, comecei a virar um professor do curso. Eu era um professor bastante básico, tinha 2 a 3 alunos por mês. Depois eu comecei, me ofereceram a aumentar minha carga horária, eu comecei a dar 10 aulas por mês, era 20% do curso, era bastante responsabilidade, um curso com 50 pessoas. Você tem 10 alunos, realmente se você falha, você está dando um dano grande na empresa. Então era uma grande responsabilidade. E depois me dava tão bem que eu comecei a virar quem ensinava os outros coaches de memória, né, os outros professores, a ensinarem a memória, aprendizagem e leitura dinâmica aos alunos. E era isso que eu fazia na empresa até pouco tempo atrás. E basicamente, eu vou explicar para você agora uma técnica, na verdade uma estratégia que você pode utilizar para melhorar a sua memória e a sua capacidade de lembrar dos eventos associados aos seus estudos, etc e tal. E agora eu vou te mostrar uma técnica, na verdade, uma estratégia que você pode aplicar nos seus estudos, para você lembrar das suas coisas, enfim, no seu dia a dia, que vai ser bastante útil na sua vida. Mas antes, eu preciso te dar 2 notícias, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Na verdade não me importa, porque não tem como te escutar. Então, a que eu vou te dar primeiro vai ser a notícia ruim. A sua memória não pode melhorar. Eu sei. Você pode até estar pensando, então agora eu vou largar esse vídeo, não, vou fechar o vídeo e fazer outra coisa, porque se a memória não pode melhorar, eu vou embora, dane-se. Não, calma lá, porque a boa notícia é que a sua memória já é perfeita. E alguém pode pensar, pô Andrei, a perfeita é a sua, né? Porque a minha ainda não. Mas calma, a sua memória é perfeita, porém ela não é bem utilizada. E eu vou só ensinar você como utilizá-la da maneira correta. Porque a sua memória tem 2 fases. Tem uma fase de depósito e uma fase de recuperação. Segundo você, qual é a fase que é perfeita? Bem, a fase que é perfeita é a fase de depósito. Qualquer informação que entra na sua cabeça, ela vai ficar armazenada na sua cabeça, na sua memória. Porém, na hora de tirar ela fora, às vezes as pessoas têm problemas. Então, por exemplo, a sua memória basicamente tem 3 características que, se bem utilizadas, nós podemos memorizar qualquer coisa a longo prazo.
A primeira característica é que a memória é visual. Em que sentido a memória é visual? A memória é visual no sentido que a sua memória se associa a imagens. Por exemplo, se você vai numa festa ou num evento, e nessa festa ou nesse evento você conhece umas 40 pessoas, você se apresenta, todas elas dizem o nome, passam 15 minutos, meia hora, você já não lembra o nome de ninguém. Ou de uma pessoa, do primeiro, né, no caso. E você não lembra o nome de mais ninguém. E talvez você veja essa mesma pessoa depois de 2 semanas na rua, e você se lembre dela, e você diga, não, esse cara estava naquele evento, estava naquela festa. Mas você não lembra o nome daquela pessoa. Você lembra da pessoa, ou você lembra de onde você a conheceu, mas você lembra daquela pessoa. Por quê? Porque a memória é visual. Você lembra do rosto, que é uma imagem, e o nome você acaba não lembrando. Por exemplo, você lembra do meu nome. O meu nome é Jorge Campos? Não. Meu nome é Fabrício Moreira? Não. Meu nome é Andrei Toribio. Como você sabe? Porque a sua memória, o depósito dela é perfeito. Uma vez que eu depositei a informação na sua memória, ela ficou lá e está bem armazenada. Agora, quando eu vou tirar essa informação, nem sempre ela sai da maneira perfeita. Mas quando eu te pergunto o meu nome, você sabe o meu nome. Quando eu te confirmo o meu nome, você sabe o meu nome. Então, meu nome é Andrei Toribio e também funciona quando eu te pergunto para você pensar no Cristo Redentor. Quando eu te falo, pensa no Cristo Redentor, você vai pensar na imagem do Cristo Redentor. Você vai pensar na palavra escrita C-R-I-S-T-O. Por quê? Porque a memória é visual. Você vai lembrar da imagem. A segunda característica da sua memória é que a sua memória é associativa. Então, por exemplo, quando você tem o primeiro amor da sua vida e tem aquela música que te faz lembrar do seu primeiro amor, passam 10 anos, 15 anos e a pessoa continua ouvindo aquela música se lembrando do seu primeiro amor. É impressionante. Eu tenho a minha primeira namorada, o primeiro amor da minha vida, que eu a conheci há 6 anos atrás, e até hoje, se eu escuto a música que me lembra, nossa música daquela época, eu vou me lembrar dela. Por quê? Porque a minha memória é associativa. Então ela associou aquela pessoa àquela música. Bem, a terceira característica da sua memória é que a sua memória é emocional. O que significa que quando você vive uma grande carga emocional, você acaba associando aquele evento à emoção e você lembra de qualquer momento daquele evento. Por exemplo, você viveu um trauma na sua vida. Então, aquele trauma que você vive, você vai lembrar dele para a vida inteira. Vai lembrar exatamente aonde foi, que roupa você usava. Vai lembrar de tudo que aconteceu naquele evento, porque a memória é altamente emocional. Então, por exemplo, se eu te perguntar agora o que você comeu há um mês atrás, a sua possível resposta será, eu não me lembro, Andrei. Mas se eu te falar que há um mês atrás você teve um jantar com o Brad Pitt para as mulheres e a Angelina Jolie para os homens, você vai lembrar de tudo. Vai lembrar da sua roupa, da roupa dele, aonde você comeu, o que você comeu, até o perfume da pessoa você vai lembrar. Porque você vive uma grande carga emocional e a sua memória vai associar isso, a emoção, ao evento e você vai lembrar de tudo. Por exemplo, quando o meu time foi campeão, eu estava no estádio com meu pai, isso foi em 2009, então tem 9 anos. Eu lembro exatamente do dia, eu lembro que roupa eu estava usando, eu lembro quem estava comigo, eu lembro quem marcou o gol, em que minuto foi, eu lembro de tudo aquele dia. E por que eu lembro disso? Porque eu vi uma grande carga emocional. Se passaram 9 anos, eu já vi vários jogos, um no estádio na televisão, e eu não lembro de todos os eventos, todos os jogos. Mas aquele jogo eu lembro de tudo. Por quê? Porque naquele dia, o último time foi campeão, eu vi uma grande carga emocional, e isso me fez lembrar de qualquer coisa daquele evento. Igualmente agora na Copa do Mundo, eu estava na Rússia. Igualmente agora na Copa do Mundo, eu estava na Rússia, e quando o Brasil perdeu para a Bélgica, eu lembro de tudo que eu fiz naquele dia. Porque aquele dia eu vivi uma grande carga emocional negativa, mas que me faz lembrar de tudo. Eu lembro da roupa que eu estava usando, eu lembro com quem estava comigo no estádio, eu lembro o que eu comi naquele dia, eu lembro como eu fui dormir naquele dia, eu lembro de exatamente tudo. Por quê? Porque eu vivi uma grande carga emocional. Agora que você já sabe quais são as características da sua memória, chegou a hora de fazer um teste. Ninguém te vai ter um teste hoje, fica tranquilo. Ninguém vai ver o resultado, só você. Basicamente, como funciona esse teste? Você precisa ter na sua mão uma caneta e um papel. Você tem uma caneta e papel? Ótimo. Se não tem, vai buscar, dá uma pausa no vídeo, vai buscar caneta e papel. Agora que você tem a caneta e papel, só dá uma olhada se a caneta funciona bem. Eu não quero ver ninguém dizendo pra mim que não fez o teste porque a caneta não funcionava bem, beleza? Show de bola. Funciona a caneta? É bem simples. Eu vou dizer agora 18 palavras. E você não vai fazer nada. Vai simplesmente escutá-las. E depois eu vou pedir para você reescrevê-las numa folha de papel, sem colar, beleza? Sem botar o vídeo. Então vamos lá. A primeira palavra é bola. A segunda é barriga. A terceira é faca. A quarta é lava.
A quinta é buraco. A sexta é edredom. A sétima é mofo. A oitava é reina. Depois vela, mamãe, chama, nuca, palácio, neve, fruta, caixa, ducha e bomba. Ótimo. Agora, tenta escrever todas as palavras em ordem, exatamente como falei para você agora. E aí, como é que foi? Agora, se você conseguiu lembrar das palavras, eu vou fazer agora, dizer todas as palavras de novo em ordem. Se você conseguir lembrar das palavras, é ótimo. Vou dizer as palavras, era bola, barriga, faca, lava, buraco, edredom, mofo, rainha, vela, mamãe, chama, nuca, palácio, neve, fruta, caixa, ducha e bomba. Conseguiu quantas? Agora, se você conseguiu 5 ou mais palavras, você tem uma boa fase de recuperação da memória. Se você conseguiu 4 palavras em ordem, da primeira até a quarta, né? Você tem uma fase aceitável de memória. Se você conseguiu de 1 a 3 palavras, você tem uma fase bem medíocre de recuperação de memória. E menos de 3, não vou nem chegar até aí, beleza? Agora, eu vou te ensinar agora como poder memorizar qualquer tipo de informação. Eu vou usar o mesmo tipo... Eu vou te ensinar agora a poder memorizar qualquer tipo de informação e vou usar essas 18 palavras que eu ditei agora para te dar o exemplo. Então, tudo que você tem que fazer é fechar os seus olhos e imaginar tudo que eu vou te falar para você como se fosse uma grande tela do cinema. Beleza? Então vamos lá. Fecha os olhos, sem cruzar nem os braços nem as pernas. A primeira palavra... Fecha os olhos, sem cruzar nem os braços nem as pernas. Na sua frente, começa a quicar uma grande e enorme bola. Essa bola quica, até chocar contra a sua flácida e peluda barriga, sem ofender ninguém. Primeira palavra a memorizar, bola. Segunda palavra a memorizar, barriga. A sua barriga começa a doer muito, então você decide operá-la com uma grande e reluzente faca. Anterior palavra a memorizar, barriga. Seguinte palavra, faca. Da ferida não sai sangue, se não sai vermelha e quente lava. Anterior palavra, faca. Seguinte palavra, lava. Essa lava cai em um profundo e escuro buraco. Anterior palavra, lava. Seguinte palavra, buraco. Esse buraco é um pouco perigoso, então você decide tapar ele com um grande e quente edredom. A anterior palavra, buraco. Seguinte palavra, edredom. Do edredom sai uma reação química um pouco estranha e aparece verde e nojento mofo. A anterior palavra a memorizar, edredom. Seguinte palavra, mofo. Você decide provar esse mofo e tá tão nojento que você cospe na cara da rainha. Anterior palavra a memorizar, mofo. Seguinte palavra a memorizar, rainha. A rainha fica muito chateada e joga na sua cara uma grande e pesada vela. Anterior palavra a memorizar, rainha. Seguinte palavra a memorizar, vela. Essa vela é muito bonita, então você decide dar de presente para sua carinhosa e afetuosa mamãe. Anterior palavra a memorizar, vela. Seguinte palavra a memorizar, mamãe. A mamãe é um pouco louca, então ela decide acender a vela com uma potente e quente chama. Anterior palavra a memorizar, mamãe. Seguinte palavra a memorizar, chama. Porém, essa chama queima todo o cabelo dela e deixa à mostra a sua reluzente e brilhante nuca. Anterior palavra a memorizar, chama. Seguinte palavra a memorizar, nuca. E essa nuca acaba que se choca contra um grande e majestuoso palácio. Anterior palavra a memorizar, nuca. Seguinte palavra a memorizar, palácio. Esse palácio começa a pegar fogo, mas é o nosso dia de sorte e do céu cai branca e fria neve. Anterior palavra a memorizar, palácio. Seguinte palavra a memorizar, neve. Essa neve, através de mágica, se transforma
em uma saborosa e dura fruta. A anterior palavra é memorizar, neve. Seguinte palavra é memorizar, fruta. Essa fruta eu decido guardar numa suja e nojenta caixa. A anterior palavra é memorizar, fruta. Seguinte palavra é memorizar, caixa. E essa caixa eu decido lavar numa tecnológica e quente ducha. A anterior palavra é memorizar, caixa. Seguinte palavra é memorizar, ducha. Quando eu abro a ducha, não sai água. Se não sai uma enorme e ruidosa bomba. A anterior palavra é memorizar, ducha. Última palavra é memorizar, bomba. Agora continua com os olhos fechados, eu vou repetir a história e você tem que falar em voz alta a palavra que deveria sair naquele momento. Então, na sua frente, existe uma enorme e grande bola. E essa bola quica e quica até chegar contra a sua flasca peluda, barriga. A sua barriga dói muito e você decide operar ela com uma potente, enorme e reluzente faca. Da ferida não sai sangue, se não sai vermelha e quente, lava. Essa lava cai sobre um profundo e escuro buraco. Esse buraco eu tapo com uma quente e grande edredom. Com um quente e grande edredom. Do edredom sai verde e nojento mofo. Que eu provo e cuspo na cara da rainha. A rainha fica muito chateada e me lança uma grande e dourada vela. Essa vela, eu gosto muito dela e decido dar para minha carinhosa e afetuosa mamãe. A minha mamãe é um pouco louca da cabeça e decide acender a vela com a potente e quente chama. Essa chama queima o seu cabelo, deixando à mostra a sua brilhante e reluzente nuca, que se choca contra um majestuoso e enorme palácio. Começa a pegar fogo, mas é um dia de sorte, porque do céu cai branca e fria neve. Essa neve se transforma em saborosa e dura fruta. Essa fruta eu guardo dentro de uma suja e nojenta caixa, que eu vou lavar numa quente e moderna ducha, e quando eu abro não sai água, sai uma potente e ruidosa bomba. Agora, você pode abrir seus olhos e começar a escrever todas as palavras. A primeira é... Você pode começar a escrever as palavras. A primeira é bola e a última é bomba. Bom trabalho. Quando você conseguir, você pode agora começar a escrevê-las de trás para frente. Desde bomba até bola. E aí, notou uma melhora? Normal. Por quê? Porque nós utilizamos as 3 características da memória. Usamos tanto a parte visual, que basicamente contamos uma história que era repleta de imagens, que não tinham nenhum sentido. A história não tinha nenhum sentido entre ela, o que faz viver um certo tipo de emoção, e associamos cada imagem com uma outra imagem. Isso nos faz poder recordar perfeitamente todas as palavras que nós tínhamos que recordar nesse momento. Agora, isso não é realmente uma técnica, é somente uma estratégia. Mas pense bem, um idioma europeu, a maioria deles, eles são compostos de um vocabulário básico entre 750 a 1.200 palavras. A média seria 900 palavras. Com 900 palavras no idioma europeu, você já pode começar a falar um vocabulário básico e se comunicar basicamente com qualquer pessoa desse idioma. Você agora aprendeu 18 palavras, mas em vez de aprender 18 palavras, então somente 5 minutos, você poderia aprender 30 palavras em um pouco mais de tempo, em 10, 15, meia hora que seja. Se cada dia você aprende 30 palavras, em um mês você tem 900 palavras, que é o suficiente para você memorizar um vocabulário de um idioma europeu. E já tem um vocabulário básico de qualquer idioma europeu. Essas palavras poderiam ser palavras-chave de qualquer tipo de prova, de concurso que você tenha que prestar no seu futuro. Pensa que 70% das pessoas que fazem o vestibular, elas não conseguem a nota que elas queriam. Agora, elas ficam nervosas, elas acabam esquecendo dos seus conceitos, chegam na prova, elas até tinham conhecimento prévio, elas estudaram, mas chegam lá e elas não conseguem obter o resultado que elas esperavam. 70% não conseguem. Por quê? Porque eles não têm uma técnica de memória que os permite chegar na prova totalmente preparados. Agora, imagina se em 5 minutos você aprendeu 18 palavras,
em 1 hora, com uma técnica de verdade, só 1 hora, o que você é capaz de fazer. Imagina como seria pensar uma prova, podendo memorizar tudo que você tem que memorizar com mais facilidade. E isso é só uma estratégia. Não é uma técnica de verdade. Se você quiser ficar ligado nas técnicas de verdade, faz o seguinte. Me segue aqui no grupo do Facebook e me segue no Instagram. A gente vê lá e lá eu vou postando dicas sobre aprendizagem, leitura dinâmica, técnicas de memória, aprendizagem de línguas, etc. Então valeu, galera. Um grande abraço e a gente se vê por aí.